Olá, aluno. Bem-vindo aqui à correção da atividade da semana 4, né? PET, volume 1. Vamos finalizar os conceitos aqui. Agora o conceito está sendo trabalhado aqui, está sendo relacionado à termodinâmica, né? Então nós vamos abordar aqui escalas termométricas e dilatação. Então vamos aqui na primeira questão que fala o seguinte: Ana Alice, de férias escolares, ganhou uma passagem para os Estados Unidos para que pudesse conhecer e se divertir. Buscando algumas informações locais, ela pesquisou sobre a previsão do tempo, que marcava uma temperatura próxima de 41 graus Fahrenheit. Baseado nessa informação, Ana Alice começa a preparar as malas, e nelas são colocadas shorts, camisetas e demais roupas leves, chinelos e sandálias. Ana Alice acertou na escolha de suas vestimentas? Justifique sua resposta. É o seguinte, o problema da Ana Alice é que ela igualou a temperatura Fahrenheit com a temperatura em graus Celsius, que é um erro, porque a temperatura em graus Celsius ela é centigrada, ela é dividida em 100 partes, e a de Fahrenheit 180, então elas nunca vão se equivaler, né? Pelo que ela falou aqui, ela se equivaleu, porque a temperatura em graus Fahrenheit é a mesma coisa de graus Celsius. E vamos fazer o cálculo, né, para a gente descobrir, né, qual que é a temperatura real em graus Celsius e analisar, né, por que a Ana Alice errou, né, na sua escolha. Então, né, a primeira justificativa é falar que não. Vou escrever aqui, ó, não. E a gente vai explicar o porquê, né? Vamos lá. Para mim saber qual que é a temperatura na escala Celsius, né, eu tenho que usar a escala de conversão. Eu fiz um vídeo introdutório explicando a conversão de unidades, né, de medida da escala Celsius para Fahrenheit. Então, a equação é essa aqui, ó, θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma multiplicação cruzada aqui, ó, tá? E dessa forma a gente vai obter algumas informações. Exemplo, 5 vezes θf vai dar 5θf. 5 vezes menos 32 vai dar menos 160. Só vocês fazerem o cálculo aí. E 9 vezes o que? 9θc. Poderia ter substituído aqui já, né, caso eu quisesse, né, a informação em 41 graus Fahrenheit aqui, né, mas eu não substituí. Nada impeça que eu fazer isso aqui, ó, 5 vezes 41, né, menos 160, que é igual a que 9θc. Jogando aqui pro cantinho, nós vamos obter o que, né? Só fazer os cálculos. 5 vezes 41, nós vamos obter 205. Então vai ser 205 menos 160, que é igual a 9θc. 205 menos 160 dá 45. Então tem aqui que 45 é igual a 9θc. Né? Invertendo, né, eu vou ter que 9θc igual a 45. θc é igual a 45, né? Opa, só desmanchar aqui rapidão. Quarenta e cinco dividido por 9. Né? θc vai ser 4. 45 dividido por 9. 5 graus Celsius. Ó, baixíssima temperatura. Então ela fez a escolha errada porque ela deveria ter levado roupa para frio, né? Ela deveria ter levado blusa, essas coisas assim. E como ela equiparou, né, a escala Fahrenheit com a escala Celsius, ela se equivocou. Tá? Então o cálculo resolvido é esse aqui, gente. Eu poderia ter feito de forma direta aqui também, né? Então tem essa primeira opção, né? E tem essa segunda opção aqui, ó. Poderia escrever aqui, ó, θc sobre 5 é igual, né?
substituindo aqui, né, de uma vez, 41 menos 32. Né? Talvez vocês achem mais fácil optar por essa equação aqui. Isso dividido por 9. Então, eu vou ter que θc sobre 5 é igual a quê? 41 menos 32 dá 9. Tá? 9 dividido por 9. 9 dividido por 9, gente, dá 1. Posso cortar isso aqui, ó. Né? Isso aqui vai equivaler a 1. Então, de cara, vai ser o quê? θc sobre 5 é igual a 1. Então, aqui como se tivesse uma fração aqui embaixo, e fazendo a multiplicação cruzada, né? O que a gente vai ter? θc, é uma coisa diferente aqui. θc é igual a 5. Cheguei ao mesmo resultado, ok? Então a resposta aí é 5 graus Celsius. Prontinho aí, resolvida a primeira questão. Vamos para a segunda aqui, ó. A temperatura de fusão do nitrogênio, é de menos 210 graus Celsius. Do cloro é menos 101,5 graus Celsius. Da água é de 0 graus Celsius. Determine essas temperaturas de fusão na escala Kelvin. Né? Para mim fazer esse tipo de problema, é muito fácil estar fazendo, porque é simplesmente você adotar, né, a equação da escala Kelvin para Celsius, né? E a gente faz esse processo aqui, ó. Qual que é a equação? A equação é essa aqui, ó. T é igual ao que? θc mais 273. Então, é só somar, né, a temperatura que está na escala Celsius mais 273. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o nitrogênio. Nitrogênio. Então, nitrogênio como é que ficaria? Ficaria da seguinte forma. T, né, é igual a menos 210 mais 273. Isso me daria uma temperatura na escala Kelvin de 63 kelvins. Pronto, está aí a resposta. Do cloro. O cloro seria o seguinte. T é igual a menos 101,5 mais 273. Eu vou obter o quê? Vou obter 171,5 Kelvin. E a outra, né? A outra é da água. A água eu vou chamar de H2O aqui para simplificar. Então, H2O, nós teríamos aqui 0 mais 273. Então, todo objeto que estiver na temperatura de 0 graus Celsius, na escala Kelvin, vai equivaler a 273. E a temperatura de fusão, né, da água realmente é 0 graus Celsius. Tá? Não confunda fusão com ebulição. Né? Fusão é quando você está mudando de estado ali. Por exemplo, você está com gelo ali, né? Ele para passar para o estado líquido, ele vai chegar o quê? Próximo ali é a temperatura de 0 graus Celsius. Quando ele passa para o estado de vapor, né, é a temperatura mais ou menos de 100 graus Celsius. Então, ebulição, vaporização é diferente de fusão. Então, resolvida aí a questão 2 também. Você pode notar que um pedreiro, ao assentar uma cerâmica, deixa pequenos espaços entre as cerâmicas. Que está junto aqui, isso está errado aqui. Entre as cerâmicas. Chamados de frestas de dilatação, ou juntas de dilatação, também está correto. Analogamente, numa linha férrea, os trilhos são formados por barras de metais e entre essas barras existem também esses espaços vazios, denominados frestas, né? Eu gosto do nome de juntas de dilatação, mas frestas também é muito comum aparecer no exercício. Baseado em seus conhecimentos, explica o motivo da existência desses espaços vazios, né?
seguinte, por que existem esses espaços? A resposta aqui, vou deixar aqui, é pelo motivo seguinte, elas servem como uma margem, né, de segurança por exemplo, nos trilhos, né, servem como margem de segurança para não provocar danos, né? É uma estrutura, né, não provocar danos, o que eu quero dizer isso? Provocar danos numa ferrovia, num sistema de construção. Então, nisto, né, esses processos, por exemplo, na ferrovia, nós chamamos de juntas de dilatação, na construção também é a mesma coisa. Então a resposta é essa. Questão 4. O vidro Pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por quê? Porque é o seguinte, gente, é baseado no coeficiente de dilatação térmica. O que quer dizer isso, né? O que é o coeficiente de dilatação térmica, né? Tem a ver com a propriedade do material, né, ele poder se expandir, né, mais ou menos em relação ao outro material. Então, por exemplo, o vidro Pirex, ele possui um baixo coeficiente de dilatação térmica. Como ele possui um baixo coeficiente de dilatação térmica, isso vai impedir que ele, devido a uma certa temperatura, igualzinho ao vidro comum, ele sofreu um choque térmico, ele veio a quebrar mais facilmente. O outro não, o outro, a mesma temperatura, ele não vai estilhaçar, né? Porque ele tem um baixo coeficiente de dilatação térmica. Então, exigiria o quê? Uma maior temperatura, né? Um maior fornecimento de energia para que isso aconteça. Então, a opção correta aqui seria B de bola. Ok? Então, agora vamos para a questão 5, né, que fala sobre uma barra constituída de um material cujo coeficiente de dilatação térmica linear é 2, vezes 10 a menos 5, tá, gente? Isso aqui é elevado, tá? Porque desconfigura aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. 10 a menos 5 graus Celsius, significa elevado a menos 5 graus Celsius. Tem 0 graus Celsius a um comprimento de 2.000 metros. Então, o que ele está falando? Que esse material tem um coeficiente de dilatação linear e ele está a uma temperatura de 0 graus Celsius inicialmente, né? E seu comprimento inicial é de 2.000 metros. Ao ser aquecido até a temperatura de 150 graus Celsius, o seu comprimento aumenta, né? O que ele sofre? Ele sofre uma dilatação. E na letra A, ele quer saber, né, qual a dilatação que sofreu essa barra. É esse cálculo que nós vamos fazer aqui para descobrir o quanto que esse material se expandiu, né? Se dilatou. Então, o cálculo, gente, é o seguinte. Ele é desta forma. A equação da coeficiente de dilatação linear. ΔL é o que? É o comprimento inicial do objeto, né? Vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Observe que eu tenho os dados aqui, ó. Vou até colocar aqui no cantinho, ó. Dados, né? Coeficiente de dilatação linear é 2,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, tá? E a temperatura inicial é 0 graus Celsius, né? E ele fala que o comprimento inicial é de 2.000 metros, né? E fala que foi aquecido a temperatura de 150 graus Celsius. Então, a temperatura final é 150 graus Celsius. Ok. Com essas informações, eu consigo calcular qual que foi a dilatação, né? Que é o ΔL, né? Que é a variação do comprimento aqui, ó.
Então, eu vou substituir aqui, ó, ΔL é igual o coeficiente de dilatação, né, o comprimento vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, é 2.000 vezes 2,5 vezes 10 a menos 5 vezes a variação de temperatura, né? O que é variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Menos a temperatura inicial. Então, minha variação de temperatura vai ser quanto? Se minha temperatura final foi 150 e a minha inicial foi 0, então minha variação de temperatura é 150 graus Celsius. Então, venho aqui e coloco 150. Agora, simplesmente faremos o cálculo e vamos obter aqui o resultado. 2.000 vezes 2,5, né? Vezes 150. Nós vamos obter aqui, ó, 7,5, né? Só fazendo aqui, 2.000 vezes 2,5 vezes 150. Vou obter aqui 2,5 vezes 10 a menos 3, tá? Metros. Em dízimo, né, é igual ao que? 0,075. Faltou um zero aqui. 0,75 o quê? Metros. Então, esse aqui é o valor de dilatação, né? É uma dilatação bem pequenininha, né? A gente for analisar, né? Mas a gente tem que entender que é o cálculo aqui é baseado numa temperatura, uma variação não tão considerável, né? Tem variações que a gente vai ver aí que é muito mais considerável. Mas dependendo do problema, né? 75 metros é uma dimensão até considerável, né? Não é tão pequena assim também não. Qual o comprimento da barra a 150 graus Celsius, né? E quer saber qual é o comprimento final. Se eu tenho a dilatação, né? Que significa o comprimento final menos o comprimento inicial, eu consigo saber qual que é o comprimento final. Como é que eu vou fazer aqui? Como um é igual ao outro, eu vou isolar o comprimento final aqui, ó. Então, L é o que? É a dilatação mais o comprimento inicial. Né? O que era negativo passa a ficar positivo. Então, se a dilatação era 0,0075, né? Eu vou fazer o que, né? Eu vou somar, né? Com o valor que eu tinha inicialmente, que é 2.000. Então, somando, né, eu vou obter 2.075 metros, né? Esse é o valor do comprimento final. Não precisava nem fazer a conta, mas eu fiz aqui para demonstrar a aplicação da fórmula. Se sua dilatação, né, foi 0,075 metros, teoricamente você tem que entender o seguinte: se meu comprimento inicial era de 2.000 metros, é só pegar este valor que eu tinha inicial e somar. Então, se eu pego 2.000 mais 0,0075, eu vou obter 2.075 metros. Então, fecha a conta aí dessa forma. Então, gente, isso aqui é a correção da semana 4 do PET volume 1. Dessa forma, nós fechamos o PET, né, volume 1, né, proposto pela Secretaria de Educação. Os próximos PETs serão trabalhados, serão os complementares, né, desenvolvidos por nós mesmos, os próprios professores. Até mais.